luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar. Diga comigo, estações, dias e anos. Estações, dias e anos. Em toda a obra da criação, ali enquanto Deus criava todas as coisas, Ele parou um momento para criar, né, os luzeiros, né, os luminares no firmamento do céu, para separar o dia e a noite. Aí Ele está falando do sol, da lua, das estrelas. E Ele disse assim, que isso seja para eles, para os homens, para sinais, né, para estações, para dias e para anos. E eu quero te dizer que Deus é Deus de tempos, de estações. Deus é Deus de ciclos. Deus é Deus de etapas. Deus é Deus de todo o tempo. Mas o desejo dele é que nós andemos alinhados com o seu querer, na estação que nós estamos vivendo em nossas vidas. E é interessante, porque Deus ele determinou para Israel que ele celebrasse 3 festas durante o ano: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. A cada 7 anos era Shemitah, né? E depois de 7 ciclos de 7 anos, no 50º ano, comemorava-se o ano do jubileu. Então eu quero dizer para você que Deus é um Deus que gosta de calendário. Deus é um Deus de calendário. Deus é Deus de data marcada. E Ele tem data marcada para todas as coisas. Inclusive para fazer aquilo que Ele prometeu a você que faria. E a pergunta é, estamos alinhados com o calendário de Deus? A gente está alinhado com esse propósito de Deus? Ou estamos vivendo de acordo com o calendário que o nosso coração enganoso criou? Porque o propósito de Deus é como um grande estacionamento de um shopping center. Eu só preciso discernir e saber onde é que eu vou estacionar o meu carro. Onde é minha vaga. Então, Eclesiastes 3, do 1 ao 8 vai dizer: tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito. Diga comigo, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Em outras traduções diz tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado, tempo de falar. Tempo de amar, tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Existe tempo para todas as coisas na vida. Você não precisa ficar preocupado com o amanhã. Por isso que nós não podemos viver de qualquer jeito. Porque Deus tem um propósito para cada estação da nossa vida. Para cada ciclo da nossa vida, Deus tem um propósito. E cada estação requer uma ação correspondente. Aqui em Recife a gente não tem estações bem definidas, né? É calor, mormaço, maçarico. E assim vai. A gente não tem estações definidas. A gente não tem inverno. A gente tem um frio que vem depois. Mas, mesmo quando está frio aqui em Recife, geralmente no frio a gente costuma usar roupas mais pesadas para nos aquecer, sim ou não? E geralmente no calor, que é geralmente lá no final do ano, quando aqui em Recife tem 2 sóis para cada pessoa, a gente geralmente costuma usar regata, roupas mais leves, né? Agora troca. Imagina tu usar regata num lugar que neva. Imagina tu usar casaco no verão aqui em Recife. Vai dar ruim, não vai não? Repita comigo. Cada estação da minha vida precisa de uma ação correspondente minha. Você precisa dar uma ação correspondente à estação que você está vivendo. Tem estação que vai ser de avanço. Ô glória. Tem estação que vai ser de tratamento. Tem estação que vai ser de sofrimento. Mas todas elas fazem parte do calendário de Deus. Salmos 139, versículo 16 vai dizer:
Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Ou seja, quando você era um embrião na barriga da sua mãe, Deus já tinha escrito todos os teus dias. Sabe, quando a gente vê um filme, a gente assiste um filme, para todo filme ser produzido, tem um roteiro, e o filme é baseado num roteiro. Deus escreveu todo o roteiro da sua vida. Deus tem cada linha. Olha, antes, mesmo quando ainda você era um embrião na barriga da tua mãe, Deus já sabia qual era a profissão que você ia ter, Deus já sabia qual era a pessoa que você ia casar. Deus sabia. Deus sabia que Bia ia olhar para João e se apaixonar por João. Deus sabia que João ia olhar para Bia e se apaixonar por Bia. Deus sabia que não ia ser Maurício, que não ia ser Fábio, não. Deus sabia desde sempre que ia ser João. E vice-versa. Deus sabe de todas as coisas. Todas as coisas. E por isso que é importante nós termos intimidade com Deus. Nós separarmos um tempo para o Senhor. Porque se Deus ele detém o roteiro da minha vida e Ele sabe o que é melhor para mim, por que eu vou querer seguir o roteiro do meu coração? E aqui na igreja a gente está no ano do alinhamento. E não existe alinhamento sem parar para ouvir. Não existe alinhamento com Deus sem você parar para ouvir a voz dEle. Porque quando você não ouve a voz de Deus, você vai ouvir outra voz no lugar da voz de Deus. E às vezes nós vivemos na nossa vida de uma forma tão egoísta. Não a vida que Deus tem para nós, mas aquela que o nosso coração criou. Eu quero viver a vida dos meus sonhos, e não a vida que Deus planejou para mim. Essa é a máxima do nosso coração. A Bíblia não diz que o nosso coração ele é sábio. A Bíblia diz que o coração é O coração é enganoso. Por isso, querido, de tempos em tempos, pare para analisar a sua vida. Será que eu estou indo para o caminho certo? Será que eu estou fazendo o que Deus... Será que o que eu estou vivendo... Sabe, a gente está em agosto. 8º mês do ano. Você já parou para pensar se até o 8º mês do ano de 2024 você viveu tudo aquilo que Deus escreveu para você viver em 2024 até agora? Você já parou para pensar nisso? Ou será que você já perdeu oportunidades que Deus já abriu diante de você? É importante que a gente reveja a nossa vida, porque imagina você achar que está vivendo o alinhamento com o coração de Deus, e aí depois de 10 anos você tem o triste entendimento de que você se desviou. E quando eu falo se desviar, irmão, às vezes a gente acha que é sair da igreja, né? Mas a gente pode estar desviado dentro da igreja. A gente pode sentar nesses bancos e estar vivendo a vida do nosso coração. Isso é desvio também. Então, você não pode ficar, e muitas das vezes a gente recebe uma palavra de Deus e fica naquilo ali. Tem gente que recebe a palavra de Deus há 10 anos atrás e fica naquela mesma coisa. A mesma palavra. E a mesma coisa. E eu conheço tantas pessoas, tantas igrejas que estagnaram por causa disso. Porque receberam uma palavra de 10 anos, ouviram Deus há 10 anos atrás, mas não estão ouvindo Deus hoje. Não adianta você ouvir Deus apenas há 10 anos atrás. Que bom, a palavra foi para 10 anos atrás. Mas Deus tem o que comunicar para o seu coração hoje. E a gente vai ver um exemplo muito nítido nisso. Eu não vou ler, mas só para ser mais rápido, porque tem muita coisa para falar hoje. Mas em Êxodo 17, do 4 ao 6, e em Números 20, do 7 ao 12, a gente vai ver Moisés numa situação. O povo de Israel estava reclamando. E estava com sede. E não tinha água. Em Êxodo, Deus diz a Moisés, fere a rocha. Moisés vai lá, fere a rocha e sai água. E em Números, o povo começa a murmurar tanto, começa a encher tanto o juízo de Moisés, que Moisés procura o Senhor. Deus diz, fala a rocha. Não é para ferir, é para falar. O que é que ele faz? Ele faz a mesma coisa que ele fez antes, ele fere a rocha. Né? Então, irmão, cuidado. Porque quando nós não discernimos corretamente, a gente começa a andar no automático. E sabe qual é o perigo do automático? É que o automático também dá resultado. A diferença é que não tem aprovação de Deus. O automático também dá resultado, porque Moisés não fez o que Deus mandou fazer e continuou saindo água da rocha do mesmo jeito.
Mas sabe o que resultou? Deus disse, porque tu me desonraste na frente do povo, tu não pisarás na terra que eu te prometi. Andar no automático é ficar cada vez mais distante do cumprimento da promessa. Não ande no automático. Não viva a sua vida como se você não tivesse um rei e um senhor. Consulte o Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo de Deus é espírito de sabedoria. E muitas vezes quem a gente que é ministro aqui, a gente também tem uma responsabilidade enorme também nisso. Né? Porque senão, por exemplo, aí nesse domingo, o Ministério Louvor cantou, faz chover, a presença de Deus vem. Vum. Aí no próximo final de semana, aí o que o coração vai fazer? Canta de novo, vai acontecer mesmo. Porque quem sabe naquele domingo, Deus tem uma outra coisa totalmente diferente para fazer com a igreja. Então, a gente não pode viver na orientação do nosso coração. Porque Deus, Ele é o mais interessado em você viver aquilo que Ele tem para você. Deus, Ele é o mais interessado. O máximo de esforço que você faz para viver o que Deus prometeu para você não chega nem perto da vontade de Deus de que você viva aquilo que Ele prometeu para você. E nesse período, querido, você precisa rejeitar as vozes de engano. Porque tem vozes que Deus está te colocando numa estação e tem vozes que querem que você viva numa Isso aqui é o mínimo que nós podemos fazer. Mas nós estamos aqui. Em Números aqui 32, e aí a gente vai abrir, nos entregando de forma... versículo 1 ao 7 diz assim: as tribos de Ruben e de Gade, donas de numerosos rebanhos, viram que as terras de Jazar e de Gileade eram próprias para a criação de gado. Por isso foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos líderes da comunidade e disseram: Atarote, Dibon, Jazar, Nira, Esbom, Eliale, Sebam, Nebo e Beon, terras que o Senhor subjugou perante a comunidade de Israel. São próprias para a criação de gado, e os seus servos possuem gado. E acrescentaram: se podemos contar com o favor de vocês, deixem que essa terra seja dada a estes seus servos como herança. Não nos façam atravessar o Jordão. Moisés respondeu aos homens de Gade e de Ruben: e os seus compatriotas irão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Por que vocês desencorajam os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes deu? Cuidado com a voz que você está ouvindo. Ruben e Gade tinham muito gado, tinham muito rebanho. Então eles olharam para as terras de Jazar e de Gileade e viram muito pasto. E disse: pronto, é aqui o lugar que a gente vai ficar. Mas isso fez com que Deus se irasse completamente. Depois você vai ver que Deus vai dizer assim: por causa disso, nenhuma da geração que saiu do Egito vai entrar em Canaã. Todos vocês vão perecer no deserto. Por quê? Porque o que Rubens e Gade estavam dizendo para o povo, desencorajando, é o seguinte: Deus prometeu Canaã. Vamos ficar aqui? Mas o lugar onde eles disseram que era bom ficar, não era Canaã. Não era o que Deus tinha para o povo. Cuidado com as vozes que dizem para você fincar as estacas num lugar que é de transição. Tem lugares que é para você passar, não é para você ficar não. Tem lugares que é para você passar, você passa um tempo e você vai passar por ele, porque o destino final ainda não é ali. Querido, se Deus disse a você que a promessa é em Canaã, não se contente com as terras de Jazar. O seu lugar é em Canaã. Ele não prometeu Canaã. Não pare no meio do caminho. Rejeite as ofertas de Ruben e de Gade. Eu não quero as terras de Jazar, mas os pastos estão tão bonitos. Não interessa, a terra que Deus tem para mim não é sobre pasto, é sobre leite e mel, é diferente. Resista à tentação de fincar suas tendas no lugar que seu coração diz que é bom. Abraão e Ló. Os dois começaram a crescer, chegou um ponto que os dois tiveram que se separar.
Abraão disse para Ló, onde tu fores, eu vou para o lado contrário. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. Ló olhou as planícies, tudo verdinha, foi-se embora. E Abraão foi para uma área deserta. Sabe o que aconteceu? Ló precisou ser resgatado de Sodoma e Gomorra e Abraão prosperou no meio do deserto. Para aqueles que andam no Espírito Santo, nem sempre o óbvio é a resposta de Deus. Nem sempre pasto verdinho é a oração, é a resposta da oração que você fez no quarto. Às vezes pasto verdinho é só uma isca para que você se contente com menos daquilo que Deus prometeu para você. Mas o que foi que Rúben e Gade fizeram com o povo? Enganaram. Sabe o que é engano? É chamar metade do caminho de destino. Engano é você chamar metade do caminho de destino. Mas a terra tem tudo que eu preciso. Mas a terra tem tudo que eu preciso. Não é sobre o relatório carnal que os meus olhos estão, de que os meus olhos me dão por aquilo que eles estão vendo, mas é sobre obedecer à voz do Senhor em toda e qualquer circunstância. Se Deus me mandou no meio do deserto, é para o meio do deserto que eu vou. Porque eu vou temer se Ele é o Deus que rompe rios no meio do deserto. Não tenho que temer. Aonde Deus te manda tem provisão. Aonde Deus te manda tem a mão espalmada dEle sobre a sua vida. Pare de querer viver os seus planos, porque os planos de Deus são abençoados. Nos planos de Deus, no meio do deserto tem provisão, tem água para você tomar, tem provisão para a sua família, tem provisão para a sua casa. Agora, quando você vai para as planícies verdinhas, que os seus olhos estão dizendo que é bom, é aquela oportunidade de emprego que você, meu Deus, é isso aí que Deus tem para mim, será? Aí você entra, aí tua agenda começa a ficar tão cheia que nem na igreja tu pisa mais. E aí? Não é? Entenda uma coisa, nossos passos são frutos da voz que estamos ouvindo. Nossos passos são frutos de quem nós estamos ouvindo. O lugar que você está indo é fruto de quem você está ouvindo. Quem é que você está ouvindo? Rúben e Gade ou a palavra do Senhor que te prometeu a dar Canaã? Quem é que você está ouvindo? Você precisa discernir a voz de Deus, porque nos últimos dias, muitas vozes vão se levantar para lhe confundir e para lhe tirar do alinhamento. Mas quem for treinado em ouvir a voz de Deus no secreto, mas eu sou muito... eu tenho muita coisa para fazer. Espere todo mundo dormir e ore, irmão. Mas você precisa ter tempo com Deus, porque a oração não é coisa de que, porque Gilberto gosta de oração. Não, porque Gilberto gosta de profeta e tal. Não. É necessidade de todo crente. Você precisa orar. Oração é conversa. Sem intimidade com Deus, você não recebe vida de Deus. Sem intimidade com Deus, você fica confundido. Sem intimidade com Deus, você não sabe para onde ir. Você não tem direção. Mas quem tem intimidade com Deus sabe quando é Ele que está falando. Porque Jesus disse: as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Pode vir a pessoa mais eloquente do mundo pregar, mas a igreja sabe quando é Deus que está falando. Porque você tem um Espírito Santo dentro de você. Pode ser a pessoa mais emocionada. Sabe aquele irmão emocionado que todo vento que passa ele diz que é o Espírito Santo, né? Sabe aquele irmão emocionado? Até o irmão emocionado sabe quando algo que está acontecendo no culto não é o Espírito Santo. Sabe, porque tem um Espírito Santo habitando dentro dele. Jesus disse: as minhas ovelhas reconhecem quando eu estou falando. Quando Jesus está falando, você sabe que Ele está falando. Então, a gente precisa desenvolver isso. Porque para qual voz eu estou emprestando meus ouvidos? Moisés deu ouvido à murmuração do povo e por consequência não pôde entrar em Canaã. Sansão deu ouvido a Dalila e perdeu a força e ficou cego. Eva deu ouvido à serpente, tanto ela como o marido foram expulsos do Éden. A quem é que você está dando seus ouvidos?
A quem é que você está emprestando seus ouvidos? Igreja, é tempo de nós voltarmos para Deus. É tempo de nós nos voltarmos, ou melhor, para Deus. Ouvirmos a sua voz, rejeitarmos tudo aquilo que não está alinhado com a voz dele. Porque vão ter muitas estações em nossas vidas, e uma delas é a estação da espera. Porque antes de todo cumprimento existe uma estação de espera. E é lá que as intenções do seu coração vão ser expostas. É quando Deus te leva para dar uma voltinha na sala de espera. Fica aí sentado um pouquinho. Deus usa o tempo para saber se os teus olhos estão na promessa ou nele. Sabia? Porque nós podemos trocar Deus pela promessa que Ele nos fez. Tem gente que foca tanto na palavra que esquece que sua vida não gira em torno da palavra que recebeu, nem da promessa, gira em torno do Senhor. É no tempo da espera que minhas forças são renovadas. É no tempo de espera que meu coração se alinha com o dele. É no tempo de espera que eu descanso, porque descansar é um ato de confiança. Sabe qual é um dos maiores atos de confiança que a gente tem em Deus? É quando a gente dorme. Já parou para pensar que pode acontecer milhares de coisas com você, você está lá dormindo, e no outro dia você acorda como se nada tivesse acontecido, mas Deus estava velando sua vida a noite inteira ali, ó. E durante essa sala de espera, sabe o que é que pode acontecer com a gente? Precipitação, afobação. Gênesis 16, versículo 1. Ao versículo 4, diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar. Disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou a sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Vamos agora para o versículo 15. Agar teve um filho de Abrão, e este lhe deu o nome de Ismael. Abrão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Uma das grandes tentações durante a escolha em ser fiel a Deus, na estação da espera, é em não se precipitar. Deus havia prometido a Abraão uma descendência numerosa. Ele disse: olha, vem para fora. Olha, vê se tu consegue contar as estrelas que estão no céu. É o número dos teus descendentes. Sendo que Deus fez isso de manhã. Era de manhã ali. E Deus ele fez uma promessa a Abraão, que aqui ainda era Abrão, que ele seria pai de uma nação. E a descendência dele seria numerosa. Mas mesmo assim, Sarai precipitou-se e entregou a serva Agar de Abraão, para que por meio dela pudesse realizar o desejo dela. Porque Sarai não esperou em Deus. Quando você não espera em Deus, você dá luz a Ismael. E por causa da precipitação de Sarai, até hoje, está tendo consequência dessa precipitação. Está ali a guerra. Quem é Israel? Quem é Israel? Isaac. Israel. E quem é Ismael? É o povo do Oriente Médio. Aí está uma guerra até hoje. Não, mas foi meu pai, Abraão, que me deu isso. Aí o outro lado faz: não, mas foi meu pai, Abraão, que deu isso. Por quê? Por causa da precipitação de uma mulher. Quando você se precipita, não é só sobre você não, viu? As consequências também vêm para as pessoas que estão ao seu redor. Não se precipite. Não se precipite. Porque Sarai vai dizer em versículos que ela olhava para a promessa e ela riu. Porque ela não acreditou que na velhice dela, ela poderia viver o plano e a promessa que Deus fez a Abraão, que era de ter um filho. Meu filho, deixa eu lhe dizer uma coisa: se Deus lhe fez uma promessa, não importa se você tem 60, 70 e 80 anos, você vai viver. Você vai viver, não importa. Às vezes a gente olha para o cenário e o cenário não combina a promessa. O seu papel é permanecer em crer. Quem vai modelar o cenário para se cumprir é Deus, meu filho. Não se preocupe. Não se preocupe.
Porque a precipitação, ela vai querer levar a gente para fabricar a promessa. Fabricar o cumprimento. Querido, se a estação ainda aquietar, não queira correr. Porque é justamente na estação que você está quietinho que Deus está treinando suas pernas, está fortalecendo o seu músculo, para que quando chegar a estação de correr, você possa correr na promessa que o Senhor te fez, sem se cansar, sem ter ônus, porque Ele já te preparou anteriormente. Agora, se você corre antes da estação do preparo, você desfalece. Por isso, seja fiel na estação da espera. Porque na estação da espera é onde Deus trabalha em silêncio. E deixa eu te dizer uma coisa, o trabalhar de Deus é em silêncio. Os frutos desse trabalhar não, é em público. Aí você está se dando ao Senhor, você está ali com Jesus, dizendo, Senhor, estou aqui na sala de espera, sendo fiel, e Deus está tratando o teu interior e tu nem vê. Aí de repente chega um amigo teu, menino, tu está mais manso. Tu está mais amável. Sabe o que é isso? O trabalhar silencioso de Deus na sala de espera, trazendo frutos públicos para a glória dEle. E Deus vai trazer todo o resultado do trabalhar silencioso dEle no seu interior, Ele vai trazer para fora. E as pessoas vão dar testemunho. E as pessoas vão dar testemunho. Porque, entenda uma coisa, querido, precipitação e afobação faz com que a gente tenha tudo como direcionamento de Deus. Tudo é direcionamento de Deus. Tudo é Deus que está falando. Já viu esse tipo de gente? Não, Deus falou agora comigo que é para entrar no Fruit Kids, aí ele entra. Aí uma semana depois, Deus falou que era para mídia. Aí Deus falou, não, Deus falou para mim que é aquele emprego, aí entra. Não, mas agora Ele já falou que é para sair, aí sai. O que é isso? Sabe o que é isso? Precipitação. Precipitação faz com que o nosso coração nos faça achar que é Deus que está falando, quando é o nosso coração mesmo que está jogando verde e você está caindo. Porque, deixa eu te dizer uma coisa, quando Deus fala, você vai para aquele lugar, Ele vai lhe dar um tempo, irmão, vai lhe desenvolver. Quando chegar naquele lugar, Deus vai lhe usar naquele lugar. Possa ser sim que Ele peça para você sair daquele lugar, mas é depois que você cumprir a missão que Ele tem para você ali. Então, você se mostra, querido, é na estação de espera que você se mostra adorador de verdade. Porque adorar quando a promessa se materializa diante dos nossos olhos é bom demais. A pergunta, e quando já se passaram 10, 15, 20 anos, e aí? Como é que está a adoração aí? Porque em Romanos 5,17 vai dizer que Ele chama a existência coisas que não existem como se existissem. Deus é aquele que traz à existência as coisas que não existem como se já existissem. É Ele que faz o nada a tudo. É Ele que surpreende os seus dias nublados com de repente. É quando você menos espera. Às vezes o dia não está propício para cumprimento da promessa. Aí Deus diz, de repente. De repente. Mas porque você estava na sala de espera. E o de repente. E o de repente. E o de repente. Eu estava há 2 anos tentando entrar no César, no curso que eu queria fazer. Eu estou migrando de carreira. E eu não conseguia. Porque era para pessoas com um perfil socioeconômico mais desfavorecido e tudo mais. Eu super entendia. E eu tentei 1 ano, 2 anos. No terceiro, eu fiquei em remanejamento. Eu digo, eu já tinha entregado ao Senhor. Aí eu estava trabalhando e de repente chegou um e-mail. Damos boas-vindas você à turma 2. Eu olhei assim, eu digo, isso aqui é spam, alguma coisa. Aí eu fui ver. E realmente era um e-mail deles. Eu não estava esperando, mas porque eu descansei. Deus abriu a porta que homem nenhum fecha. E ele mandaram assim, dentre 10 mil candidatos, você foi selecionado para estar nesse curso. Que é um curso de migração de carreira para tecnologia. E é muito concorrido. Deixa eu lhe dizer uma coisa, só descanse, meu irmão. Só descanse. Você acha que não, mas o descanso é uma arma de batalha espiritual. Porque o descanso não é uma inércia, é uma declaração. Eu sei que meu Redentor vive, por isso que eu descanso. E quando você descansa, vai acontecer o que o salmista disse no Salmo 127, versículo 2. Aos seus amados dá enquanto dormem.
Enquanto nós dormimos, enquanto nós descansamos, Deus está provendo aquilo que nós precisamos. É o lugar onde eu desfruto da provisão de Deus enquanto eu espero. Sabe o que é que Deus gosta? Deus gosta de gente que celebra na sala de espera. Deus gosta de gente que dança mesmo sem ver. Porque é um povo que se move por aquilo que crê. Não está vendo nada, mas está dizendo... Mas está celebrando, mas está dançando, mas está se alegrando no Senhor. Porque eu não vivo por vista, eu vivo por fé. Eu vivo por fé, eu não preciso ver para crer não. Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. E por que eu posso bradar de alegria na sala de espera? Por causa de Números 23, 19. Que vai dizer: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Não há a menor possibilidade de Deus não cumprir algo que Ele lhe prometeu. Porque quando chega no tempo, Deus age. Você está se preocupando com o quê? Por acaso Ele fala e deixa de agir? Por acaso Ele promete e deixa de cumprir? Quantos aqui passaram por uma situação que o teu chamasse um amigo, o teu amigo teu, não, eu estou contigo. Chegou no momento, estava tu e Jesus, porque teu amigo não estava lá. Posso te dar uma boa nova? Deus, Ele não é assim. Não tem chance de Deus fazer isso com você, porque Deus, Ele não tem duas conversas. Quando Deus diz vai ser, e ponto final. Porque quando nós duvidamos que pode acontecer ou não, a gente está pondo em dúvida o caráter de Deus. Porque até mesmo quando Deus cumpre a promessa, é sobre o caráter dele, não sobre nós. Quando Deus ele te promete algo, Ele se empenha em cumprir aquilo que Ele prometeu. Para dar glória ao nome dEle. E às vezes nós não entendemos também quando passamos pela estação de sofrimento. Não entendemos porque essas estações são tão complicadas, é tanto sofrimento, angústia, é mais dúvida do que resposta. Mas nem se preocupe, você não vai entender essa estação agora. Você só vai entender depois quando passa. Você não entende quando você está passando. Você entende depois, quando você passa. Aí você vai entender. Ah, então foi por isso que eu tive que aprender aquilo. Ah, então foi por isso que aconteceu aquilo. Ah, então foi por isso que Deus ele me ensinou aquilo. É quando você estiver correndo que você vai entender que a estação do sofrimento estava fortalecendo tuas pernas para quando chegasse o tempo de correr, você pudesse correr sem trave nenhum. Geralmente nesse tempo é quando Deus está trabalhando em silêncio no nosso interior. Também é o lugar onde nossa fé amadurece. É o lugar onde a nossa cantoria e o barco ficará para trás vai ser provada. É nesse lugar. Andando sobre um alto mar, o barco... Tu vai andar no alto mar mesmo? Então é nesse lugar onde nós somos testados. E tudo que Deus faz gera um fruto. Romanos 5:3, versículo 4 diz: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação, trabalhar silencioso, o fruto produz perseverança. A perseverança, trabalho, produz o quê? Caráter aprovado. O caráter aprovado, o fruto, esperança. Tudo que Deus faz na sua vida tem um propósito. Está frutificando algo dentro de você, você não está nem percebendo. Você não percebeu que enquanto você perseverava nas estações de sofrimento, sabe o que o Espírito Santo estava fazendo? Estava santificando você. Santificando você. Mas eu tenho uma boa nova. Mas quando perseveramos nas noites mais escuras, Salmos 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
Quando nós perseveramos na estação do sofrimento, quando você persevera na estação da noite escura, é certo que ao olhar pelo horizonte, você verá o sol da justiça inaugurando o amanhã na sua vida e os raios de luz desfazendo toda a escuridão de sofrimento. É somente quando amanhece que eu entendo por que foi necessário eu passar pela noite. Salmos 126:6. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. É só quando eu trago a minha cesta cheia, é que eu entendo o valor da estação de perseverar semeando enquanto chora. Semear enquanto chora. E aqui está dizendo que voltará com cantos de alegria. Aí eu vou entender que o tempo que eu estava chorando estava me ensinando as estrofes da canção que eu ia cantar quando a promessa se cumprisse. O teu sofrimento está ensinando a você as estrofes da canção de alegria do cumprimento. Aquilo que está tentando tirar tua perspectiva de futuro é justamente o tempo que você precisa resistir para viver o que Deus te prometeu. E aí quando a gente está passando por isso, nós entendemos. Estações de sofrimento, estação do vale. Quem sabe você está passando por um vale. O vale não é o fim. É o caminho para a montanha. Quando você passa pelo vale, você passa em boa companhia, meu irmão. Não turbe o vosso coração. E a gente precisa, nessa estação, ter uma ótica correta. A gente vai ver o povo de Israel ali enviando os espias para Canaã para saber como era que era a terra que Deus tinha prometido a Abraão. E quando chegou lá, os espias que foram enviados, alguns voltaram com o relatório de que não dá. Não dá. Tem muito gigante, o povo de lá é assim, não dá, não dá. E só Josué e Caleb veio dar. Se a gente for agora, a gente conquista. Se a gente for agora, a gente conquista, a gente entra na terra, toma posse do que o Senhor nos deu. E olha a promessa que o Senhor fez. Ao meu servo Caleb, que tem, porém, mostrado um espírito diferente e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que esteve e os seus descendentes a herdarão. Tem recompensa para quem vê as coisas na ótica de Deus, irmão. Tem recompensa para quem vê as coisas na forma como o céu vê. Quem anda, a Bíblia diz que Caleb mostrou um espírito diferente. Quem anda no espírito diferente não vai ver gigante não, porque na ótica de Deus, se Ele lhe deu algo, Ele não vê os empecilhos. Porque para eles, os gigantes e o povo que ali habitava já era assunto resolvido para Deus. Deus, Ele não liga para essas coisas. Quando os nossos olhos estão alinhados nessa estação de espera, nessa estação de sofrimento, gigante se torna pouca coisa diante de Deus. E aí a gente vai ver em Josué 14, 6, 11, uma coisa tão linda, que Caleb vai dizer no versículo 10, no dia que se cumpriu a promessa que o Senhor fez, que ia dar a terra por Ele ter dado o relatório correto. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. Josué 14, 10. Faz 45 anos que Ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Levante suas mãos aí, onde você está. Eu quero declarar a palavra do Senhor. E ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Você vai ter vigor para desfrutar do que Deus lhe prometeu. Você vai ter vigor. Tem alegria na velhice. Tem alegria na velhice. Eu quero falar para os vovós e as vovós aqui presentes. Tem alegria na velhice. Tem milagre na velhice. E você vai ter vigor para viver aquilo que Deus lhe prometeu. Sim.
Eu lembro que quando eu estava na faculdade tinha um tipo de agência de publicidade, eu sou formado em design. Tinha uma agência que só entrava os top da sala. Estopado. E aí eu estava trabalhando numa agência e abriu vaga nessa agência. Eu disse, eu vou tentar fazer o teste, né? Mandaram um teste técnico, eu fiz. Sendo que como eu estava trabalhando, estava muito complicado de fazer ao mesmo tempo. E enquanto eu fazia aquele teste, eu digo, eu vou fechar o notebook, eu estou muito cansado, eu não vou conseguir concluir o Espírito Santo dentro de mim. Abra e faça o teste, porque a vaga é sua. Aí eu abri, fiz o teste, passei. Não só trabalhei, eu trabalhei lá durante 3 anos e fui promovido a coordenador de toda a área de design daquela empresa. Eu quero lhe dizer uma coisa a você, não dê ouvido aos relatórios que não estão alinhados, querido, com a palavra que Deus lhe deu. Se Deus lhe deu Canaã, suba e conquiste a terra. Suba e conquiste a terra que Deus lhe prometeu. Sabe? Caleb tinha renovado as suas forças. E aí, a gente tem uma mania de querer colocar pessoas como um elemento definitivo para o cumprimento da promessa. Se eu fosse pensar, não, porque para entrar naquele lugar ali, não tem como. Só é os top que está lá. É só gente que é muito melhor do que eu. É só pessoas que têm, sei lá, um QI maior do que o meu. Que têm habilidades melhores que a minha. Massa, mas eles têm o Deus que tu tem? Eles têm o Deus que abre a porta e ninguém fecha? E aí o povo diz assim, não, mas para entrar naquele lugar, irmão, quem cumpre a promessa não são homens, é Deus. Deus pode usar homens, mas quem cumpre a promessa é Ele. Porque para entrar naquele lugar precisa de contato. Precisa de contatos, os contatos. Ou então, popularmente, né? Precisa de peixada. Irmão, fique você com a sua peixada, eu fico com o dono do mar. Porque o dono do mar apresenta peixe grande para os seus filhos. Ele tem a agenda dos peixes grandes todinho. Não, Duda? Network da gente se chama Jesus Cristo. Seu network profissional se chama Jesus Cristo. Ele vai apresentando aos seus filhos, a quem é fiel na sala de espera. Mas como foi que tu conseguisse esse contato? É com o meu contato que eu tenho quando eu fecho a porta do meu quarto. Aí eu entro lá. Às vezes Deus vai promover você esbarrar com uma pessoa que você precisa falar num shopping assim qualquer. E como foi que tu conseguisse o contato dessa pessoa? Eu sou filho do dono do mar, meu filho. E anda e viu com pose de quem é filho do dono do mar, irmão. Isso não é altivez, não. É certeza de a quem pertence. Pare com esse negócio de falsa humildade. Eu não sou nada, você é filho de Deus. Jesus comprou você para você ser filho de Deus. Eu não sou nada, isso é falsa humildade. Sabe? Então entenda isso, você não são homens que Deus vai usar para cumprir. Deus pode usar homens para cumprir a promessa, mas quem cumpre é o Senhor. E sabe por quê? Porque Lucas 1,37 vai dizer: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Jesus disse assim: o que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados ou levanta e anda? Mas para que todos saibam que o Filho de Deus tem poder no céu e na terra para perdoar pecados, eu te digo, levanta e anda. Na primeira parte, o que foi que Jesus disse? O que é mais fácil dizer? Porque para Deus não tem o que é mais difícil, é o que é mais fácil. Para Deus não tem o que é mais difícil. Para Deus não é o que é mais fácil. Por acaso haverá alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Não tem, irmão. Não existe empecilho capaz de parar Deus de cumprir o que Ele promete. Às vezes a gente olha ao nosso redor, né? E o cenário não combina. Às vezes você está na estação da espera ou do sofrimento. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Hebreus 12:2. Com os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Permaneça com os olhos fixos no Senhor. Deus, Ele tem compromisso com a sua palavra. Isaías 55:11 vai dizer: nenhuma palavra, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Esse é Deus falando. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. Nenhuma palavra que Deus libera cai por terra.
Não existe palavra que Deus falou que vai ficar por isso mesmo, não. Quando Deus profere uma palavra, Ele tem um destino e propósito para ela. Toda palavra proferida por Deus está cheia dos desejos de Deus. Ou seja, quando Deus diz que vai acontecer algo, é do desejo dEle que aquilo aconteça, meu irmão. Por isso, não sei o que é que você está esperando. Eu não sei quais foram as palavras que Deus lhe deu, mas de uma coisa é certa: toda palavra que sai da boca dele atingirá o propósito para o qual ela foi enviada. Vai se cumprir, porque é do desejo de Deus que se cumpra. Deus está engajado em cumprir aquilo que Ele promete, porque não tem homem e não tem demônio, nada pode deter. Quando o Rei do Universo diz, hoje vai se cumprir, ninguém pode deter. Ninguém pode deter o Senhor quando Ele diz, hoje vai se cumprir. Ninguém pode. Por isso, meu irmão, finalize as estações que você precisa finalizar. Se despeça das pessoas que você precisa se despedir. Dê tchau. Eu tenho um testemunho. Tem uma pessoa que diz assim, se afaste. Eu, não, mas ele vai mudar. A pessoa vai mudar, se afaste, se afaste. E toda vez que eu tentava, era um choque. Os dois saíam feridos. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, deixa as pessoas irem. Abraão, deixa Ló ir. Paulo, deixa Barnabé ir. Deixa as pessoas irem. Porque muitas das vezes você está mantendo pessoas na sua vida que estão com o discurso de uma estação que já passou na sua vida. Aí você está numa estação nova e as pessoas estão com o discurso da estação anterior. Por quê? Porque elas não vão te acompanhar nessa estação nova. Ame. Não é sobre as pessoas. Estou dizendo que a pessoa é o mal. Não é isso. Mas é que Deus ele tem tempo determinado para todas as coisas. Inclusive para a gente dizer adeus a algumas pessoas. E está tudo bem, porque outras pessoas vão chegar. Entenda uma coisa. Nosso coração é como se fosse tabernáculo. Tem o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Aprenda aonde você vai colocar as pessoas no seu coração. Tem pessoas que é para ficar no átrio. Tem pessoas que é para ficar no santo lugar. E tem pessoas que é para ficar no santo dos santos. O problema é que você coloca pessoas do átrio no santo dos santos e que é a mesma atitude de pessoas que são do santo dos santos. Aí não dá. Tem amizades que é para você sair e comer um hambúrguer. E tem amizades que são muito mais que amizades, são alianças. A amizade de hambúrguer é a amizade para você colocar papo fora. Mas a aliança é aquela que, quando você estiver mal, quando você estiver no hospital, ele vai estar lá com você. As duas pessoas são importantes. O que eu estou dizendo é, não vá requerer de uma amizade, que é só uma amizade ok, tipo, para você sair, para você conversar, a mesmo comprometimento de uma aliança. Você não vai ter, você vai se desgastar. Então entenda esse princípio. Até na vida de Jesus ele tinha isso. Tinha a multidão, tinha os 12 discípulos e tinha Pedro, Tiago e João. Átrio, santo lugar e santo dos santos. Amém? Em nosso processo de caminhar com o Senhor, a gente precisa entender que Ele trabalha, obviamente, com etapas. Quando Deus pediu para Noé construir uma arca, Ele só voltou a falar com Noé depois quando Noé concluiu a arca. Sabe por quê? Deus ele não vai falar com você nada mais antes de você obedecer o que Ele já falou com você, irmão. A gente tem uma mania de ser depósito de palavra profética. A gente tem um tanto de profecia no coração, tanto de palavra profética. E tem gente que passa anos recebendo a mesma palavra. E tem gente assim, é Deus confirmando que só, né? Não. Sabe o que é isso? É Deus sinalizando a você que desde a primeira vez que Ele falou com você, você não teve uma atitude de obediência. Por isso que pela misericórdia Ele está repetindo, para ver se você entra no eixo. Por que Ele fica repetindo? Porque Ele te ama. Abençoado. Abençoada. Ele te ama. Por isso que quando Ele disser, obedece sem questionar. Sabe? Porque muitas vezes a gente tem um problema de andar adiante, porque Jesus está ali dizendo, vem. Sendo que diante da gente está uma escuridão que a gente não está observando nada. Mas se é Jesus que está te chamando, Ele vai fornecer tudo o que é necessário para você chegar do outro lado. O Espírito Santo te chama muitas das vezes à profundidade.
Mas não se preocupe, se o Espírito Santo está te chamando à profundidade, ele vai prover para você a roupa de mergulho para você chegar lá. Porque se você tentar mergulhar no mais profundo do oceano por conta própria, sem instrumento, você morre, irmão. Pela pressão, o seu ouvido estoura. Você não suporta, você precisa do Espírito Santo. E aprenda a ficar em silêncio. A gente ora, é engraçado. A gente faz, oh Deus, estou aqui na tua presença, Senhor. Muito obrigado por esse dia. Oh Pai, não sei o quê. Aí Deus fala. Aí você para de falar. Aí quando Deus vai falar, filha, você, amém, Senhor, amém. Glória a Deus, é só vitória, vamos trabalhar. Você não ouviu nem Deus. Fique em silêncio. Orou? Fica um tempinho calado. Para ouvir Deus é uma conversa, não é um monólogo. Aí tem gente que diz assim, mas Deus fala muito comigo em sonho. Lógico que é o único momento do dia que ele te encontra quieto e calado. É o único momento do dia que ele te encontra quieto e calado. Lógico que ele vai falar contigo em sonho. Porque ele quer falar contigo o dia todinho e tu não dá atenção. Tu se volta para ele. Eu não posso viver coisas novas em Deus se eu não fui fiel nas antigas. Você não vai viver coisas novas se você não foi fiel naquilo que Ele lhe falou até aqui. Viu? Obedeça. E obediência tardia é desobediência, viu? Não é para obedecer depois, não. É para obedecer quando Ele fala. Mesmo sem entender. Mesmo sem entender. Porque quando nós somos fiéis, irmão, na estação da espera, na estação do sofrimento, é certeza que nós vamos viver estações de cumprimento. Você vai viver estação de cumprimento na sua vida. Eu não sei o que é que está demorando, mas não é demorando, é Deus te preparando. Porque uma criança não pode dirigir um carro, precisa de maturidade. Quem sabe ainda não aconteceu, porque Deus precisa que você tenha maturidade, porque senão a bênção te destrói. Você precisa ter maturidade. Você precisa se posicionar naquilo que Deus te falou. Não dê ouvidos. As pessoas, obviamente, entendam o que eu vou falar. Cuidado com conselhos que têm cara de sabedoria. Jesus disse, não, mas eu vou ser entregue. Ai, Pedro, Senhor, não faça isso comigo. Tenha pena de ti, Senhor, para trás de mim, Satanás. Porque qual era o... Não tem cara, né, de... Eita, que conselho sábio. Mas Deus sabia, mas Jesus sabia que o que dava destinado para ele era morrer numa cruz e comprar para Deus povos de toda tribo, língua e nação. Jesus sabia qual era o propósito dele. Por isso que ele não dá ouvido à ladainha. Quando começar a ladainha, você... Dá licença. Por isso que você precisa ter uma vida de oração. Porque quem tem vida de oração tem certeza. Tem certezas. 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 Porque quando você para conversar com o Senhor, Deus vai colocando fé no seu coração. Deus vai colocando certezas no seu coração. E Deus vai te dando respostas das perguntas que você está fazendo. O Salmo diz assim... Vou contar um testemunho e com isso eu vou finalizar. Eu estou aqui na Frutificando, acho que esse mês eu completo 6 meses. Passa muito rápido, né? Cheguei em março, depois de 12 anos que eu passei em um outro lugar. E hoje, cada coisa que vai acontecendo, eu vou entendendo o porquê dos 12 anos que eu tive que passar no lugar. E Deus me disse, eu estava lhe preparando, lhe treinando para cá. Então tem muita coisa que eu estou parando assim, então é por isso que eu aprendi aquilo. Então é por isso que eu tive que passar por aquele processo. Então é por isso. E aí eu vim para cá e ano passado, como eu disse a vocês, em outras pregações eu fui para São Paulo, tive uma crise de ansiedade, voltei às pressas, enfim. E dor e muitos pensamentos de morte vieram na minha cabeça. A estação do sofrimento. E eu pensei que aquele ano, para mim, ano passado ia ser o fim. Passou-se o ano do sofrimento, da estação do sofrimento. Eu vim para cá. Eu estou vivendo um novo tempo profissional na minha vida. Depois de 30 anos orando, eu encontrei a mulher da minha vida. Ano que vem a gente casa.
E por que eu estou contando isso para você? Vale a pena perseverar na estação do sofrimento, irmão. A estação do sofrimento está te preparando do que está vindo por aí. Se eu fosse você, eu me alegrava. Porque crente é bicho doido, se alegra chorando. Se alegra em tribulação. Como é que é isso? É porque eu não preciso de subterfúgio para ser alegre. Eu já entendi que eu só precisava era de uma pessoa. Eu só precisava de uma pessoa. Amém? E um último conselho, pare de pegar para fazer coisas que Deus não mandou você fazer. Porque muitas das vezes nas estações a gente está tão pesado, quando a gente para, mas Senhor, por que está pesado? Tu está me fazendo coisa que eu não te dei graça para fazer, abençoado. Aí fica difícil. Esses dias eu estava assim, eu digo, Senhor, tá errado, dá alguma coisa errada aqui. Aí eu perguntei, Deus, no que é que você quer que eu me empenhe? No que é que você quer que eu gaste minha energia? No que é que o Senhor quer? Na mesma semana, o pastor nem sabe disso. No domingo, eu vou falar porque ele já tornou público aqui. Mas no domingo o pastor me chamou assim e fez. Monta aí uma escola profética aqui na Frutificando. Deus respondeu na mesma semana. Aonde é que Ele quer que eu gaste os meus dias? Onde é que Ele quer que eu gaste minhas energias? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus, Ele gosta de responder respostas. Deus, Ele responde respostas. Responda. E outra coisa. Se Deus tem uma promessa para você, se mova em direção àquilo que Ele falou. Se Ele falou que você vai para algum lugar, sei lá, enfim, uma profissão, estude, se prepare, porque você vive milagre enquanto caminha. Você vive milagre enquanto corresponde. Você vive milagre enquanto você vai andando. Eu sou filho de uma dona de casa com um motorista de ônibus. E eu me formei na faculdade mais cara de Olinda, que é a ESA. Eu fiz fiéis, estagiava de manhã, de tarde e à noite ia para a faculdade. Paguei a faculdade toda. E formei naquela universidade. Na minha colação de grau ali no Teatro Guararapes, o meu pai, motorista de ônibus, estava descendo comigo ali. Sabe o que é isso? Deus gosta de improvável. Deus gosta de gente improvável. Agora, eu tive que ter um estágio de manhã e um estágio à tarde. Eu vivi milagre enquanto eu ia me movendo. Enquanto eu ia trabalhando. A mão de Deus ia me acompanhando. E a mão de Deus vai te acompanhar enquanto você se move. Enquanto você se move. Tem uma palavra de Deus no meu coração para você hoje, que é: saia do lugar. Deus disse para Abraão assim: sai da tua casa e da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Tudo na vida de Abraão só aconteceu depois que ele saiu da casa dos pais deles. Saia do lugar. Saia do lugar. Amém? Vocês estão aí? Tá processando, né? Vamos ficar de pé. Queria chamar o Ministério de Louvor. Vamos ficar de pé. Quantos aqui entenderam a palavra? Quantos aqui foram abençoados pela essa palavra? A partir de hoje, você tem uma missão: se mover de acordo com a estação de Deus na sua vida, sem querer adiantar nada. Desde que o cumprimento é com Deus. Quanto a você, seja forte e corajoso. Amém? Quero louvor. Uma outra coisa. É interessante que vai existir momentos na sua vida que Deus ele vai lhe esticar. Deus ele vai lhe colocar em lugares que ele vai precisar lhe esticar para formar a pessoa que ele precisa para o propósito dele. Ainda nesse processo de vir para cá, na igreja que eu fazia parte, eu também pregava lá. Mas era de 5 em 5 meses, 6 meses, assim, uma palavra. Mês passado, eu preguei 3. Eu digo, Deus, quando é que vai vir palavra? Não sei. Quando eu penso, não, eu vou descansar. Eu, pastor, dia 4, agosto. Ai, meu Deus do céu. Mas sabe o que é isso? Deus me prometeu que isso ia acontecer. Deus está me esticando. E eu quero lhe dizer que Deus ele vai lhe esticar, meu irmão. Ele vai lhe esticar. E toda vez que você depende, você vai crescendo em maturidade. Você vai crescendo em graça. Você vai crescendo em unção. Amém? Aleluia. Eu quero que você feche seus olhos. Eu quero que agora você, com o Senhor, você diga: Deus, eu aprendi que eu preciso entender o teu tempo na minha vida.
Começa a se arrepender das precipitações, das ações precipitadas, da afobação, de ter passado na frente de Deus. E comece ao mesmo tempo a adorar o Senhor e dizer: Deus, eu quero te adorar. Não pelas promessas que o Senhor me fez, mas por aquilo que o Senhor é. Eu não estou aqui para revirar os teus bolsos, eu estou aqui para contemplar a tua face. Começa a adorar o Senhor, começa a dizer palavras de adoração ao Senhor. Começa a encher esse lugar de adoração. Comece a ser grato ao Senhor. Senhor, eu sou grato pela estação de espera, porque eu aprendi hoje que o Senhor está trabalhando no meu interior. Obrigado pela estação do sofrimento, Senhor, porque eu sei que está formando algo dentro de mim para aquilo que o Senhor tem para mim no futuro. A Bíblia diz que Jesus, ele foi aperfeiçoado por aquilo que sofreu. Você está sendo aperfeiçoado. E se tem um lugar que as lágrimas não são desprezadas, é quando você derrama ela aos pés de Jesus. Tem um lugar seguro para você depositar suas lágrimas, igreja. É aos pés do amado